Olá, muito bom dia, a graça e a paz de Jesus. Sou o pastor José e você está no quadro Pergunte ao Pastor José e a Bíblia responderá. E hoje nós vamos responder a pergunta da minha querida amiga Evelyn. Evelyn Ferreira, da cidade de Jucati. E ela pergunta, ela deixou nos comentários a pergunta: é lícito cultuar os mortos? É lícito cultuar os mortos? Então, vamos responder a resposta da minha amiga Evelyn. Quero já agradecer, tá bom? Bom, cultuar tanto mortos quanto vivos não é lícito em hipótese alguma, porque a Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, essa questão de adorar ou venerar ou respeitar os mortos, ela em cada cultura da face da terra, ela acontece de formas diferentes. Por exemplo, culturas orientais, China, Japão, né, Indonésia, eles acreditam no seguinte, que o estado terminal, né, do corpo, né, que é a morte, que o estado terminal do corpo é só uma passagem para uma vida pós, né, uma vida pós-morte ou material. Então eles acreditam na continuação da vida após a morte. Só que o indivíduo ele ainda continua no meio da sua parentela, não é? E muitas das vezes ele não consegue entender que ele partiu, não é? Que ele morreu. E aí o que eles fazem? O que as famílias fazem? Preparam mesas, fazem oferendas, preparam comidas que o falecido gostava de comer, e eles botam em determinados pontos da casa, mas principalmente em lugares onde essa pessoa mais circulava, porque eles entendem que essa pessoa que partiu continuará no convívio da família e de que uma certa forma estará trazendo sorte, benefícios à família onde ele está ali habitando, né? Então, algumas culturas acreditam nisso. A Grécia também e povos orientais, povos lá do Oriente também acreditam, né? Naquela região toda ali da Grécia, da Ásia Menor, Ásia Maior, eles acreditam na continuação da alma, né? Então, os gregos, em alguns dados históricos, em alguns livros, a gente vê os gregos adorando aos mortos, não é? Inclusive, havia uma cultura, né, do pós-morte, que quando a pessoa morria, se ele fosse uma pessoa boa, e se fosse uma pessoa rica, e ele acumulasse tesouros aqui, ele poderia então pagar pela sua entrada no pós-vida, né, para ter uma vida boa. Então, os reis, eles eram sepultados e colocavam ouro junto à sepultura, para quando ele estiver, né, no pós-vida, ele possa então ter uma boa passagem, pagar pela sua passagem, né? Quando ele estiver diante do Anubis, né? Os egípcios também acreditavam assim. Então, várias culturas acreditam na possibilidade de até um retorno, né? No caso do hindu, o hindu eles também veneram os mortos, porque eles acreditam que a alma ela vai, né, passando de corpo em corpo. Não importa se ela vai passar por um corpo humano, depois vai passar pelo corpo de um animal ou de um inseto, como barata, rato. Então, eles acreditam na continuação da alma e acreditam também em várias reencarnações, né? Então, eles acreditam que quando a pessoa morre, ela fica nesse ciclo interminável e por isso elas devem ser veneradas, respeitadas e também invocadas. Essa é a palavra, invocadas. No século XIII surgiu então o dia oficial dos finados. Só que essa palavra, né, finados, ou dia dos finados,
surgiu com a Igreja Católica, mas para reverenciar ou para se comemorar referente aos papas, bispos e nobres da sociedade, os nobres católicos. Então eles criaram essa data para comemorar, né, esses católicos fiéis que partiram. Depois disso, a data, como tudo que a Igreja Católica criou, se tornou cultural e comum. Essa data se espalhou por várias culturas do mundo, inclusive aqui no Brasil. Se comemora então o Dia dos Finados, onde há uma peregrinação, né, de familiares aos sepultamentos de seus falecidos, onde ali eles passam um período, né, no cemitério, junto com o túmulo, né, somente o túmulo, junto com o túmulo, relembrando fatos do falecido. Então, isso se tornou muito comum. Também em relação à Igreja Católica, a gente fala de veneração porque isso é verdade, eles pedem proteção a quem já morreu. Então, eles pedem proteção, eles pedem bênção, eles pedem saúde, eles pedem prosperidade. Então, aos santos que já morreram. Então, isso é cultuar, isso é venerar, isso é pedir intercessão. E a Bíblia diz, agora vamos para a Bíblia, não é? A Bíblia diz que não há nenhum outro intercessor entre Deus e os homens pelo qual devemos ser salvos. A Bíblia diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, nenhum mediador, nenhuma medianeira, somente Jesus. Entre Deus e os homens, somente Jesus. Então não tem nenhum santo, não tem quem já morreu. Ele era tão bom, ele fazia tantas coisas boas e ele foi canonizado, ele se tornou um santo canonizado. Então agora vamos ter os fiéis que vão ser devotos àquele determinado santo que passou aqui nessa terra. E aí nós temos uma vasta, né, lista de nomes de homens, né, que foram homens de respeito e boa reputação na sociedade, que eram católicos e que aí foram canonizados. E aí as pessoas começam a pedir bênçãos e proteção para esse homem, e segundo elas são respondidas, e eles acabam então venerando aqueles que já morreram por conta desses fenômenos. A Bíblia diz, vamos para a Bíblia católica, tá? Isso aqui é um detalhe, Bíblia católica. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, após segue-se o juízo. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Bom, a Bíblia é muito bem clara. Então não existe reencarnações, não existe vida regressiva. Então a Bíblia diz que nós vamos morrer uma só vez. E essa morte, logicamente, está se referindo ao estado terminal do corpo. Quando o corpo ele para de funcionar, então esta é a morte. Acontece então um processo, né, junto a essa morte, que são a separação dos elementos. Que separação é essa? A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Então o corpo, a Bíblia diz que volta para a terra, porque Deus falou para Adão, tu és pó, e ao pó tornarás. Então nosso corpo, né, essa matéria orgânica, ela tem elementos da terra. Então nosso corpo, né, tem elementos naturais da terra. Por isso que a Bíblia diz que nós somos pó, porque nós fomos formados do pó da terra. Então o que o nosso corpo, vários e vários elementos químicos que o nosso corpo tem, são encontrados na terra. Ou seja, nós fomos gerados da terra e não de um animal, como dizem por aí. Mas esse é outro assunto. Então, quando a pessoa morre, o corpo volta para a terra. Ou qualquer outro lugar. Ele é pó, ele vai se tornar pó. Essa é a grande verdade. Segundo,
a alma ou vai para o paraíso, né? Que é um lugar intermediário, onde todos vão esperar pelo dia do julgamento. Aqueles que morrem em Jesus, melhor dizendo, aqueles que morrem em Jesus vão para esse lugar, né? Que nós chamamos de paraíso, ou alguns chamam de seio de Abraão, mas é um lugar de descanso, onde as pessoas vão passar, né? Os servos de Deus vão passar por um período, né? De espera para o juízo final, para o dia do julgamento. E os mortos que não morreram em Jesus, eles vão para um lugar chamado tormento, que também não é o estado final, né? É um lugar de tormento. E a Bíblia dá essa descrição em Lucas, com o mendigo, né? O Lázaro e o rico. O Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, para um lugar de descanso, não é? E o rico, ele foi para o tormento. E ele diz: eu estou atormentado aqui nessa chama. O fato do rico ter parado lá não é porque ele era rico, é porque o Deus dele era o dinheiro. O Lázaro, ele era miserável, mas o Deus dele era o Deus Todo-Poderoso. Ele temia a Deus. A questão é essa: rico e pobre não vão para o céu ou para o inferno por causa do seu status social. Vai, né? Ou não vai pelo fato de adorar a Deus, de ter Deus como Senhor de sua vida. O rico pode ir para o céu desde que Deus seja o Deus da vida dele. Como o pobre também pode ir para o inferno ou para o céu. Se Deus for o Deus da vida dele, ele vai para o céu. Se não for, infelizmente, ele vai para a condenação eterna. Então não existe purgatório. Ele está no purgatório, está passando um período de tempo lá, expurgando, pagando pelos pecados. E aí a família fica aqui rezando, pedindo a Deus, fazendo missas, missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano, de 6 meses, missa de 1 ano, missa de 7 anos, para ajudar o camarada a sair, né, do purgatório e ir para o céu, né? Inclusive tem uma oração, uma reza, né, na igreja que diz assim que, né, que tire todas as almas do inferno e leve para o céu. Então, essa é a doutrina do purgatório, e a Bíblia não descarta, literalmente, não existe purgatório, né? Isso foi invenção de homens. E nós temos então o terceiro elemento, que é o espírito. Alma, corpo e espírito. Corpo volta para a terra, alma segue para o juízo, para o tormento ou para o descanso, e, por fim, o espírito. A Bíblia diz que todo espírito volta para Deus. Em Eclesiastes diz que todo espírito volta para Deus, porque o espírito é a vida. O espírito é a vida, então toda a vida vem de Deus, como também volta para Deus. É por isso que nós não podemos tirar a vida de ninguém. Nós não podemos matar ninguém, como também não podemos tirar a nossa própria vida. Porque se Deus deu a vida, é Ele quem tem o direito de tomá-la. A vida é dele. Então, todo ser que morre, todo espírito, volta para Deus. É isso que diz a palavra. Então a palavra diz: o corpo para a terra, porque é pó. O espírito volta para Deus, porque é vida. E a alma, ou tormento, ou descanso, porque são sentimentos. Então, nós vamos sofrer, ou vamos gozar a vida eterna, e vamos sentir isso na alma. Vocês compreendem isso? A Bíblia diz que não devemos pedir aos mortos. Ela condena essa prática, desde Deuteronômio a Apocalipse. Não consulteis aos mortos, como também não venere os mortos. Nós, evangélicos, não comemoramos dia de finados, porque nós acreditamos que não é necessário isso. Fica então a recordação daqueles que partiram, que foram especiais na nossa vida, mas nós não precisamos fazer peregrinações aos túmulos, nós não precisamos acender vela, nem tampouco orar ou pedir alguma coisa por aquele que já morreu, né? Agora não adianta prece e nem Ave Maria, vai aguardar para o último dia, a condenação do juízo final. Então, é o que diz a Bíblia, né? É o que diz a palavra de Deus. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um quadro Pergunte ao Pastor José e a Bíblia responderá. Deixe a sua pergunta na descrição, nos comentários,
e nós vamos responder aqui à luz da palavra de Deus. Que Deus os abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Um abraço.